Opa, pode falar. É que eu acabei de aceitar um aluno na sala, então acho que a gravação vai acabar indo pro meu drive, não? Como é que é? Tipo assim, alguém que não tava com o e-mail da Poli entrou na sala e aí apareceu uma mensagem pra eu aceitar a pessoa. Provavelmente, Camila. Mas aí depois você me passa o, me passa a propriedade do arquivo só para eu subir ele lá no YouTube, tá bom? Ah, tá Não tem bom. problema não. Então, pessoal, só para boa tarde, né? Bem-vindos de volta nessa bela tarde chuvosa, né? Onde todos vocês devem estar com muito sono. Eu sei que eu tô, né? Entre feriados, mas é o que tem para hoje, porque a gente, né? Tá nessa nossa pequena maratona de existência. Mas vamos nessa. Vamos trabalhar, que eu acho que é o que dá para a gente estar incorrendo. Só mudando um pouquinho o que a gente fez na aula passada, né? Vou mostrar aqui para vocês, dando uma continuidade ao que a gente viu. Vamos fazer essa aula de hoje mais curtinha, só para a gente arrematar um assunto. Então, aqui, né, vocês estão vendo, eu tinha feito na aula passada a seguinte coisa, vou botar aqui, ó. Import model, tá? Aí quando eu dei import model e vim aqui dava aluno, eu tinha que botar model.aluno, aí funcionava. Qual é uma forma da gente resolver isso? Eu posso fazer pessoa recebe aluno, né? User senha, lembrando que aluno era uma classe aluno, né, que estava nesse documento model. E como é que eu conserto isso? Eu explicito justamente o que eu quero usar. Desse arquivo model, eu vou importar a classe aluno, tá? E aí, com isso, eu consigo resolver. E aí, dividido, né, naquele modelo de MVC, né, de modelo, né, onde aqui eu teria as classes, né, para trabalhar tanto com meus objetos, quanto com o meu arquivo, quanto a visão, que era, né, o que eu estava mostrando para o usuário, quanto o meu controle, né, estariam em elementos separados, tá bom? Então, hoje eu vou mostrar para vocês falar um pouquinho de exceções, e a partir daí eu acho que a gente vai acabar uma primeira parte do nosso curso, que é o que a gente chama de orientação, que eu vou chamar de orientação a objetos básica, tá? E a gente vai falar um pouquinho mais de outras coisas interessantes sobre orientação a objetos mais para frente. Eu vou mostrar para vocês mais algumas coisas que a gente poderia fazer, tá? Mas mas na semana que vem eu devo trabalhar com vocês para sair desse modelozinho que a gente registra coisas dentro de um arquivo texto, de um TXT, para a gente de verdade trabalhar com uma base de dados um pouco mais, né, intensa. Então isso aqui depois eu tenho que atualizar no GitHub do curso, né? Professor, Eu tipo, vou tem um começar a botar caminho. os outros códigos naquele GitHub, eu tenho que botar inclusive ele para vocês poderem acessar lá no Classroom, que eu ainda não coloquei, mas, né, e também está no vídeo da aula passada, então vocês também não vão ter acesso, porque eu também não subi o vídeo da aula passada, mas eu vou subir isso, ver se eu consigo subir isso hoje e colocar isso para vocês, tá bom? Por enquanto, sobre esse assunto, dúvidas, traumas ou desilusões, coisas que vocês queiram perguntar? Eu. Ah, me ouvindo? Som. Você mandou e-mail agora, Davi? Eita, peraí, deixa eu ver som. Eita, som. Ou você mandou e-mail, o e-mail já faz bastante tempo? Hein, Davi? Eu mandei
dia 19 eu coloquei o código da matéria entre chaves no Mister. É um negócio que eu tenho que dar um preenchimento, não é isso? Isso. Eu tenho que assinar. Tem que fazer os dois. Não, eu Aí tenho você que preencher pode. alguma coisa? Tem, eu não. Tipo, você tem que colocar seus dados. Eu não sei seus dados. Graças a Deus, né? Privacidade. Daí você tem que Eu colocar tenho seus que colocar dados em lá. algum lugar. Não, acho que só o professor coordenador da disciplina. Só assinar Não, não, é o mesmo. seu. É o seu, é o seu. Tem que ser o seu. Tá Ah, escrito não, tá lá. aqui. Unidade tal, professor de tal, da unidade tal, com número de matrícula tal. Tá Isso. bom. A gente Daí tem que você fazer isso até preenche quando? aí. Que não tem data não, mas assim, eu acho que É bom ter quanto uma mais rápido data, melhor. não me dá, não dá, não faz isso não. Vamos até sexta-feira, tá bom? Até amanhã, né? Sexta-feira. Isso, Tá, exatamente. até Não faz amanhã. isso não. Até amanhã, dia 23. Não diz pra mim que é pra sempre não, pô. Isso. Tá, então vamos. Professor, Eu negócio vou de festa. buscar. Deve ter passado, tava com um e-mail não lido, mas como eu tô com 350 e-mails não lidos, Não Eu faz coloquei o isso. código da matéria pra ficar mais fácil. É só tá você bom. pesquisar o código da matéria. Não, tranquilo, eu pego pelo seu nome, não tem problema não. Tá. Mas me lembra isso, tá? Me lembra isso. Tá. Assim, se eu não preencher até amanhã, fica me cobrando, porque Pode deixar. é muito papel para assinar, tá bom? Mas fica tranquilo, a gente vai dar um jeito. Então, isso aqui, galera, sobre isso aqui, tranquilo. Então, eu vou mudar aqui a apresentação. O Matheus tinha uma dúvida. Meu, Diga, Matheus. na Então, o senhor tinha falado que tinha como fazer, ao invés de salvar no texto, os dados no texto do XT, teria como fazer para salvar automaticamente na nuvem? Tipo, ter como a gente fazer isso? Tem. A gente pode salvar tanto num banco de dados, a gente pode salvar num arquivo do Google Drive, a gente pode jogar para um banco de dados distribuído. Inclusive, né, o que é salvar na nuvem? É você salvar na base de dados de alguém. Né? Não necessariamente o banco de dados está local. Entendi. A gente consegue fazer umas coisas bem macabras, inclusive. Mas eu vou. Isso é tudo são coisas que eu vou mostrar para vocês na semana que vem. Ah, a gente vai ver então? Ah, então tranquilo. A gente vai justamente ver, tipo assim, um pouquinho sobre banco de dados. Aí eu acho que vai ficar um pouco mais claro essa questão, tá? Pessoal, hoje eu estou só com uma tela, porque, né, minha esposa também é professora, então a gente está dividindo os espaços, né? E como sou de família italiana, digamos que eu falo um pouco alto, né? E aí eu tenho que me isolar na casa para que ela possa dar aula. Então eu vim com o computador para um outro cômodo. Então, assim, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, vocês podem abrir o microfone e falar, tá bom? Só tenta organizar para ser um por vez, para eu poder dar atenção a todo mundo, tá bom? Porque, né? Mas assim que ela conseguir acabar a aula dela lá, eu volto aí, coloco 2 monitores, eu coloco um com o que eu estou apresentando e outro com vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tá. Então vamos lá. Acho que o Davi levantou a mão. Não, eu tava testando ver se era mais fácil, mas. Tipo, o Cláudio. Ah, não, dá pra ver quem tá com a mão levantada. Pode crer. Não, ele fica aqui em cima, ó. Sim. Quando tá com a mão Daí fica levantada. mais fácil de vocês controlarem quem vai perguntar. Isso, exatamente. Aí você me dá um toque. Então, Diego tá com a mão levantada. Isso é um teste, Diego? Não, eu queria tirar a dúvida mesmo. Tá bom. Não tem problema, não. Eu teve uma coisa que eu tive dificuldade de entender até agora. É porque, assim, tem hora que a gente importa a classe, uma classe que seria pai, né? E a gente não. A gente tem que reescrever algumas funções de set e get que já estavam na anterior. E eu não entendi isso. Por que tem que reescrever até agora? Tá, deixa eu pegar um exemplo aqui. Eita.
Vamos pegar aqui essa classe professor. Deixa eu sair daqui, deixa eu trocar isso daqui. É tipo aquela vez que tinha que tinha Não, que sim, escrever do CPF. isso, mas é justamente esse exemplo que eu tô pegando. Aham. Deixa eu pegar aqui para ti. É porque assim, eu tô trocando a visão que eu tenho. Quando apareceu o Visual Studio Code, vocês me avisam, tá bom? Apareceu. Eita! Vamos lá. Então, por exemplo, aqui, tem a classe pessoa. Eu defini esse CPF aqui e esse CPF daqui, ok? Então, olha só, quando eu chamei aqui o init, eu criei um objeto desse tipo aqui, eu chamei essa inicialização aqui para ter esse nome CPF e chamei SIAP departamento. Aqui eu dei um get SIAP, um get departamento, set SIAP, set departamento. Nota que eu não precisei fazer esse set CPF e get CPF. Por que eu estou fazendo SIAP departamento? Porque aqui na classe pessoa eu não tenho nem SIAP nem departamento. SIAP é o registro do professor. No professor, eu não preciso falar de CPF nome porque ele já está, entendeu? Eu já chamei ele. Quando é que eu precisei reescrever o get e o set do CPF? Né? Que foi o caso. Foi o caso que eu não usei o super. Ah, ok. Aham. O que eu quis dizer quando eu não usei o super? Quer dizer o seguinte, eu não criei dentro do construtor da minha classe nem nome nem CPF, entendeu? Eu posso fazer uma outra classe que é assim, vou chamar ele assim de um class professor teste, que ele chama a pessoa, ele tem o próprio init, que vai ter CPF, nome, SIAP e departamento, que eu vou ter um self esse cara aqui, ele não vai precisar reescrever o get CPF e o set CPF. Na verdade, tem que fazer assim, ó. Porque, na verdade, ele já tem, entendeu? Ele já tem um CPF e um DEP que são próprios da classe dele, né? Ele não vai precisar, mas porque ele reescreveu isso aqui, que você já ganharia se você manda o super. Tá vendo aqui o super? Aham. Sim, então, sim. isso aqui, o super eu uso para criar um objeto. Se eu não tivesse feito isso, eu tinha que usar isso aqui. Dizer que essas variáveis eu vou ter. Então, na verdade, eu precisaria só reescrever o operador. Aqui, esse cara, então se eu criar aqui um print Z recebe professor teste. Nem lembro mais qual é a ordem. CPF, nome, CEP, DEP. Buda. CC. Ponto. Get. CPF. Então, se eu fizer isso daqui, você nota que não dá erro. E aí, se eu venho aqui e executo esse arquivo,
Calma aí. Ele vai continuar não conseguindo pegar o pessoa CPF, porque esse método aqui, ele é chamado pela superclasse. Ele vai precisar, né, o tempo todo, ele vai precisar sobrescrever. Quando eu dou o super, eu estou criando justamente um método que tem, né, essas funções extras que eu quero pegar. Então, por exemplo, assim, se eu fizesse agora diferente e criasse aqui Entendeu por que eu preciso do super? Porque mesmo que eu sobrescreva aqui, o get que eu dou aqui, o set e o get, são relativos a esse cara daqui que eu criei, entendeu? Tudo porque eu estou dentro desse escopo. Aham, acho que eu entendi, sim. Então, assim, o super, ele marca que eu vou criar um objeto de cima, com os métodos de cima, com as coisas de cima, tá? Que se eu crio esse cara aqui ele não está usando o get. Aqui no caso de baixo, e aí nota o seguinte, só para você ter se você tem aqui a comparação, por exemplo, o caso do B com get CPF, ele não dá problema, entendeu? Justamente por quê? Porque o get CPF do B, que é esse 13 aqui, né? Ele, na verdade, ele vem desse professor, entendeu? Aham, entendi. Ficou mais claro? Sim. Deixa eu botar isso, inclusive, deixa eu botar isso aqui, dizer que isso aqui vai dar erro. Cadê que eu botei aqui? Outra coisa, tem como você dar print de uma vez em todas as informações do B, por exemplo, sem ter que ficar escrevendo, tipo, print, get, CPF do B? Alô? Tá sim, quer dizer, vou só explicar assim. Uhum. Tá, na verdade é o seguinte, como eu botei os meus atributos como privados, eu não consigo simplesmente dar print sem botar os gets, entendeu? Essa é uma questão de segurança. Eu poderia deixar tudo público, ou seja, tirar esse underscore de antes, e aí eu conseguiria. Entendeu? Entendi. Obrigado. Aí é sem problema. Mas tendo o privado aqui na frente, e aí vocês estão se perguntando, mas por que diabos eu usaria algo como privado? Para evitar mexer coisas que têm nome igual, entendeu? Uhum. Beleza, entendi. Obrigado, professor. Tá bom? Pessoal, mais alguma coisa? Eu coloquei, caso alguém não tenha sacado muito ainda, o link aquele site que você tinha mandado. Calma aí, fala mais alto um bocadinho. Sabe aquele site que você tinha mandado do Super? Qual site? Deixa eu ver aqui no chat. Tá. Beleza, perfeito. Caso alguém não tenha entendido Super ainda, vai nesse site aí. A explicação é bem legal aqui mesmo. Perfeito. Então, pessoal, vou seguir aqui com a apresentação, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Então, agora, uma janela. Aqui, vamos lá. Aqui. Então aqui, né?
Eu tenho aqui alguns métodos, algumas coisas do Python que elas são nativas, né? São atributos que eles vêm, né, junto com as classes, que eles são feitos diretamente e que eles são nativos. Um deles é o init, que é o construtor, que a gente já falou. O outro é o doc. Mas eu tenho alguns outros métodos nativos, né, que existem direto da classe e você vai poder sempre redefinir eles. Um deles é o wrap, né? Que na verdade é o que ele faz? Ele transforma a instância da classe numa string e é o que o print usa para poder transportar uma informação, né? Então tem esses caras aqui. Tem o compare, que funciona como igual a igual, o len, que define um objeto, o copy, que define como copiar um objeto. Então, várias das coisas que a gente vê como operadores do C, na verdade, no Python, por trás dos panos, eles são elementos, são objetos, tá? Que a gente usa, né? Por trás dos panos, eles são objetos. Então, eles são métodos de uma classe, entendeu? E isso faz como é que... Então, assim, o que isso quer dizer? Por exemplo, aqui, ó, eu posso ter aqui um def init numa classe carros qualquer, que tem um número de rodas. Eu tenho um def add. E aí, o que é interessante desse def add? Você pode fazer o seguinte, né? Você pode definir o que a função mais, o operador mais, vai fazer, tá? Então, eu posso dizer que o add vai pegar o número de, tipo assim, ele vai somar coisas de objetos diferentes. Eu posso dizer que o add, ele vai concatenar elementos. Eu posso fazer com que o add, na verdade, ele multiplique se eu quiser. Então, na verdade, assim, o que o Python deixa é que eu faça o tempo todo a modificação dos meus tipos nativos. Então, por exemplo, lembra quando eu estava mostrando para vocês o NumPy? E o NumPy tinha modelos de como trabalhar com operações matriciais, né? Então, soma de matrizes, diminuição de matrizes, produto de matrizes. Me dá um sinal de vida. Sim, sim. Então, a ideia é que no caso que o NumPy faz é pegar esse método nativo add e reescrever. Cara, aí vocês deviam estar perguntando para mim, Cláudio, mas isso é muito louco, né, velho? Isso é bem louco mesmo. Isso é bem louco mesmo. Mas, né, ao mesmo tempo que isso é bem louco, é muito interessante de ver que você tem a possibilidade. No caso do NumPy, facilitou pra caramba, entendeu? Porque enquanto no C vocês teriam que implementar aquela comparação, todos os métodos, né, fazer funções para trabalhar, né, com operações matriciais, aqui no Python, o NumPy dá isso para vocês rapidamente. Cláudio, mas não tem nenhuma biblioteca do C que faça isso pra gente? Até tem, galera. Eu não vou mentir para vocês, não. Tem sim. Mas não é, tipo assim, rica como é a do Python, entendeu? Então, isso aqui é um adendo, isso aqui é legal, né? Mas não é algo que eu acho essencial, que vocês com certeza vão usar ou a vida de vocês vai acabar, entendeu? Mas é interessante de vocês terem isso com vocês, tá? Então, existe o doc, que ele armazena documentação, então você consegue fazer documentação. O método class, que faz referência a uma classe, né? Não a string dela. O módulo, né? Que vai fazer referência ao arquivo onde esse elemento está sendo definido, né? E tudo isso permite que a gente faça modificações de operação, tá bom? E a última coisa que eu queria tratar com vocês nessa parte básica do curso, e eu acho que assim, até maio a gente agora vai fazer mais exercícios, vai tentar executar mais coisas. Lembrando que esse slide já está lá no Classroom de vocês, né? É o tratamento de exceções.
né? O tratamento de exceções, ele vem num bloco chamado try and except. Cláudio, o que diabos é um tratamento de exceções? Né? Então, vamos fazer aqui um exemplo bem bobo. Deixa eu sair daqui. Vou aqui abrir um terminal. Acho que vocês não estão vendo o meu terminal. Não, né? Não, professor. Vocês estão vendo só a minha tela. É porque eu acho, assim, esse jeito que o Google Meet tem de compartilhar a tela, ele é meio zoado. Mas tudo bem. Vamos seguir o barco aqui. Agora vocês estão vendo o meu terminal, então? Agora sim, tem. Pronto. Python 3, estou aqui. Então, se eu venho aqui, tipo, e faço A recebe 1/0, ele dá aqui, olha, zero division error. Ou seja, erro de divisão por zero, quer dizer que eu não posso dividir por zero. Vocês viram em cálculo que isso não é uma verdade absoluta, mas a ideia é que eu não poderia dividir por zero, né? Então, né, como eu digo que eu não posso dividir por zero, eu passo a ter um elemento que é um pouco complicado, né, de lidar. Né? Tipo assim, como é que eu lido quando aparece um erro que para mim não é óbvio? Né? Ou um erro, né? Normalmente eu posso deixar essas mensagens aqui para o meu usuário, mas pode ser que eu não queira fazer isso. Pode ser que, na verdade, quando surge esse tipo de caso, eu queira poder tratar. E o try except fazem justamente isso, né? O try e o except são ferramentas que o Python tem para tentar fazer esse tratamento de erros, né? Antes de que vocês tenham problemas. Então, vamos voltar aqui para a nossa apresentaçãozinha. Então, a ideia é o seguinte, né? Por exemplo, isso aqui é do Python 2, how input não existe mais, né? Então, eu coloque enquanto verdade, ou seja, enquanto isso aqui for verdade, capture um número. Se o valor que você colocar não for um número, ele vai dizer que isso não é um número válido, por favor, tente de novo. Né? Então, esses value errors, runtime error, type error, name error, division by zero erro, são erros chamados de erros padrões. Tá? Vai existir, a gente vai ver também, né? Mas talvez na semana que vem, como a gente pode, né, criar a nossa própria classe de erros. Então, existe uma classe em Python chamada class exception, que todas as exceções, todo esse velho erro, tudo isso aqui são objetos que capturam erros de um tipo específico. Né? Então, por exemplo, várias das exceções de valores, né, vão estar aqui no velho erro. Várias exceções com nome vão estar em name error. Então, né, estou falando muito. Acho que aqui vai ficar mais fácil. Então, por exemplo, aqui, né, import sys. Sys é uma biblioteca padrão de mexer com arquivos no Python. Então, vou dar aqui um try. Isso aqui é o código que eu quero trabalhar. Então, aqui, olha, quero abrir um arquivo, open, quero ler uma linha e quebrar essa linha. O que pode, né, e converter isso aqui para um inteiro? O que pode dar de erro aqui? Posso ter um erro de I/O. Como assim um erro de I/O? Pode ser que esse arquivo aqui não exista. Então, eu posso ter um erro de valor. Eu posso não ser capaz de converter o que eu li da minha linha para um inteiro. E eu posso ter um outro erro qualquer. Né? E esse outro erro qualquer, eu não sei o que é, e eu jogo uma chamada de sistema. Pode ser alguma coisa que está acontecendo com o meu arquivo que eu não sei o que é, então por isso que eu estou chamando aqui o sys. Né? Então, para cada tipo de erro, eu posso querer mandar mensagens diferentes. Mensagens que são customizadas. E dentro dos padrões de segurança, quando você trabalha com segurança da informação, uma das coisas que você deve fazer por padrão dentro da área de segurança é o seguinte: garantir que o seu usuário
não vai ter mais informações do sistema que o necessário. E o try-catch é uma forma dessa. Esse raise aqui, ele é um método especial que diz o seguinte: se você não quiser tratar a exceção, né, dentro do bloco, dentro do try e do except, você, depois que tudo acabar, você pode chamar um método raise, né, para executar alguma ação que você, né, quer utilizar, né? No final das contas, alguém vai ter que tratar a exceção, né? Então, o raise é esse cara. O finally é o seguinte: depois de todas as exceções terem sido tratadas, qual é a última ação que você vai executar, tá? Então, o finally pode servir para qualquer coisa. Ele pode servir para chamar alguma execução, para fechar o programa, para reiniciar, para fazer, tipo assim, um bacalhau. Olha, o cara tentou todas essas coisas aqui, todas essas coisas deram errado. Que porcaria. Então, o que a gente faz agora? A gente vai fazer, né, o que o finally disser. Então, o problema aqui, try, ele está pegando esse vetor aqui, a 10ª posição. Então, vai ter uma classe chamada indexError, que vai ter um valor que vai me retornar um valor e eu vou printar esse valor. E aí o finally vai dizer assim: olha, o remendo vem aqui. Então, como é que eu conserto isso aqui? Olha, se eu dei um try, dei um except, o finally diz o seguinte: olha, beleza, então na verdade, ao invés de me dar a 10ª posição, me dá a última posição do vetor. O finally serve para fazer um bacalhozinho para dar uma consertada na situação. Então, por exemplo, aqui, fiz esse cara aqui, o finally dele poderia ser o seguinte: beleza, se esse arquivo não existe, eu crio. Se esse arquivo não existe, eu crio. Se isso aqui funcionar sem erros, ele vai pular todas essas coisas aqui e vai viver a vida dele, tá? Então, todas as classes, né? Se eu quiser criar uma classe de erro, eu vou inicializar exception, tá? Eu vou herdar de exception, ou seja, exatamente igual exception, tá? Vou criar métodos init e, por exemplo, str, e vou dar assim, quando eu der um try, eu vou sempre, né, poder chamar a minha classe, né? Caso alguma coisa esteja acontecendo, mostrar, né, o meu erro específico. Então, por exemplo, se eu quisesse criar uma classe erro aluno, para verificar, por exemplo, se o CPF do cara é válido, eu poderia simplesmente herdar exception e fazer uma verificação em função do nome do cara, tá? Pegando o valor que eu estou passando aqui para o cara. Então, por exemplo, assim, aqui eu estou pegando o valor de erro. Então, exception my error vai dar o print disso aqui, mas na verdade, exception eu posso fazer ele mesmo, dar um print dizendo o seguinte: olha, o CPF de alguém tá errado, tá? Então, né, usar exceções é uma coisa relativamente interessante para você poder, né, trabalhar com arquivos, né, para você poder ter uma visão mais ampla, né, do processo como um todo do desenvolvimento. Cláudio, mas eu podia tratar todas essas condições no código. Eu fazia isso em C e funcionava. Cara, até pode, mas muitas das coisas já estão aqui prontas para você utilizar, para você mostrar o erro. Cláudio, mas mostrar o erro não é tão importante quanto consertar o erro. Em alguns casos não, realmente vocês têm razão. Mas nesse caso aí de consertar, mas se é uma operação crítica, tá? Se é uma operação que, se ela não for feita corretamente, você pode ter um problema. Isso, em geral, acesso a disco, acesso a banco, né? Acesso ao arquivo texto, coisas que tenham alto grau, né? Tipo assim, um potencial muito grande, né? De que, se der errado, o seu programa pode ser que não continue. Então, nesses casos, em particular, vale a pena vocês criarem uma exceção. Vale a pena vocês criarem, né, um mecanismo de verificação de erro.
tá bom? Essa é uma coisa que eu, pessoalmente, uso pouco, tá? Eu, pessoalmente, uso pouco, muito porque a maior parte dos programas que eu faço são programas de teste, né? Eles não são muito produtos, mas para todo mundo que estiver trabalhando na indústria, trabalhando com produtos, trabalhando com entrega, é muito importante entender isso aqui. Então, no caso aqui do nosso programa, eu botaria um try catch aqui. Pode falar. Então, Alguém levantou a mão? o senhor já... O senhor já explicou isso uma vez, acho que várias vezes. Porém, no registro TXT, aspas, R, eu queria saber a diferença dele do R pro A. Eu vi que tinha R, No A. qual? Acho que eu não peguei direito ainda. Do R pro A, então não é? Que é o registro.txt, R. Tá. Né? Você tem várias formas. Você pode botar o R de leitura, né? O W é de escrita, né? E o A, ele vai permitir também que você... O A é de append. Ele permite que você escreva, né? Mas sem ter, né? Mas você colocando, mas fazendo assim, enquanto o W faz a sobrescrita, o A ele vai fazer, né? O A vai fazer nele, vai fazer com ele vai fazer com ele para que ele aprenda. Né? A escrita escreve por cima, o A vai colocando embaixo. O R lê, o A faz o append e o W escreve. Entendeu? Acho que peguei. Então, se eu quisesse alterar um registro, eu usaria W. Se eu quisesse inserir um registro, eu uso A. Entendeu? Peguei, trocou. Tá. Então, aqui o bloco aqui do try catch, vou tentar abrir um arquivo. Né? Se esse arquivo aqui não existir, deu erro aqui, o arquivo não existe. Então, é isso aqui que iria aparecer para o usuário, entendeu? E isso faz com que eu passe a ter controle e saiba, né, onde é que as coisas estão acontecendo. Porque eu não tenho como ficar verificando esses elementos. Então, eu posso passar a fazer isso, a verificar esse elemento. Eu posso fazer isso, inclusive, de outra forma. Né? Eu posso dar aqui que nem estava lá no exemplo, except, aqui, ó, aí o erro. E o erro tentei colocar algumas. Então, aqui, todos os erros possíveis eu posso tentar mapear. Então, assim, cada uma dessas classes ela vai ver uma categoria de erros vai ver uma categoria de erros muito particular. Né? Então, assim, Cláudio, a gente tem que procurar quais são as classes de erro.
Não, vale a pena conforme vocês forem lendo o código de outras pessoas, vocês vão começar a conhecer essas categorias de erro. Mas aqui é só um exemplo, né, de como a gente pode utilizar essas coisas daqui, tá? Então, assim, apesar de eu não achar isso hiper importante, eu acho que é relevante para caso vocês queiram trabalhar na indústria, né? Eu, assim, poucas vezes na minha vida eu criei classes de exceção, tá? Já fiz muito código, mas poucas vezes eu criei classes de exceção próprias. Em geral, eu sempre uso as que tem prontas, porque já tem muita coisa pronta mesmo. E sobre esse assunto, eu acho que é isso. O que eu acho que seria legal, a partir de agora, vocês fazerem, né? Não só aqui comigo, mas fazerem em casa. Tem uma lista de exercícios, uma série de exercícios que eu deixei aqui, né, nos slides. Não sei se vocês estão com os slides abertos, né? Então, vale a pena vocês fazerem esses exercícios, né, para vocês trabalharem um bocadinho, né, um elemento diferente, né? E aí, a partir da semana que vem, a gente começar a inserir alguns elementos mais interessantes para que vocês possam, né, E eu vou começar a fazer com vocês uns exemplos um pouco mais elaborados, com um pouco mais, com algumas coisas mais mundo real, vamos dizer assim, para que vocês possam, né, começar a brincar com mais desenvoltura. Mas para que a gente possa brincar com mais desenvoltura, eu preciso que vocês leiam, né? Eu não sei como é que vocês estão com o livro, eu não sei como é que vocês estão com o material de vocês, eu não sei como é que vocês estão em relação... Alguém escreveu aqui. Davi, dá para usar exception as e print string para saber exatamente o erro, caso vocês não saibam. Verdade, perfeito, Davi. Então, assim, é importante que vocês deem uma olhada. Tem mais exemplos no livro sobre exceções, né? Mas eu acho que agora, a coisa que vocês têm que fazer hoje mais importante é darem uma olhada nos exercícios e começarem a praticar, né? Se algum de vocês não tem o Python instalado ou o Flask instalado, né? Fala comigo, fala com o Davi. É muito importante que vocês já tenham isso instalado. Se algum de vocês não começou a praticar, essa é a hora, né? Tenta fazer os projetinhos, né, de vocês a partir de agora, tentando seguir esse modelinho aqui de MVC, né, que a gente falou. Esse exemplo aqui é um exemplo pequenininho pelos quais vocês podem, né, crescer, tá? Aqui, por exemplo, né, isso aqui do nome, usuário e senha vazia, isso poderia ser uma exceção, né? A gente poderia fazer com uma exception. Aqui, que eu tenho o registro do aluno.a, aí eu vou fazer a pergunta para vocês. Eu precisaria fazer exceção se o arquivo não existe? O arquivo, quando não existe, ele cria automaticamente, não cria? Exatamente. Então não faz sentido aqui eu fazer essa exceção do arquivo não existe, né? O que eu tenho que tomar cuidado é se eu estou escrevendo em arquivos diferentes, entendeu? Entendi. Então, por exemplo, é por isso que, por exemplo, assim, olha, eu poderia criar uma variável banco. Digamos que eu quisesse salvar em arquivos diferentes. Eu vou botar aqui banco, recebe banco. E aqui eu colocaria banco. Então aqui eu passaria, né, a variável, né, que tem.
E agora, tipo assim, a gente não quer isso, porque esse exemplo já estava feito, já estava bom, né? Mas isso é uma forma que eu tenho. E aí, se eu fosse, eu poderia estar criando arquivos diferentes em elementos diferentes, que não é exatamente o que a gente deseja, tá? Então, tentem criar os exemplos pensando nessa arquitetura do MVC. Tentem criar os exemplos, pratiquem, né? Tentem dar uma leitura, uma lida no livro também, né? Ah, Cláudio, mas ler livro é chato. É, gente, eu sei que quando a gente começa a programar e gosta de programar, a gente acaba querendo programar o tempo todo, né? Mas é importante que vocês leiam justamente. Eu vou botar aqui alguns links também que eu fiquei que eu botei que eu fiquei lendo, né? Que eu acho que são links que explicam bastante sobre exceções. É um material que eu acho legal. Eu gostei do resumo daquele site que você tinha mandado do Super. Qual site? Aquele do Super, o resumo daquele site do Super mesmo. Sim, não, mas o Medium, tem muita coisa lá o Medium, ele é um caderno de cursos, né, que tem bastante coisa em informação, né? O Medium, ele é um caderno de cursos que tem bastante coisa para vocês poderem trabalhar, né? Tipo assim, mas de assuntos diversos, né? Então, assim, vocês têm só que, às vezes, tomar cuidado com as pessoas que vão estar lá no Medium, né? Então, eu gosto bastante, eu sigo bastante, inclusive, é uma forma de ganhar dinheiro, se vocês não sabem, né? Se você é um autor no Medium que é muito citado, que é muito lido, você acaba sendo remunerado. Então, só um instantinho, gente. Tá. Então, é uma forma também, e é bem legal de vocês terem. Qualquer pessoa pode escrever e tem limite de texto que você pode ler por mês. Mas se você criar uma conta, você pode ler ilimitado e é isso que faz com que as pessoas paguem, porque a partir daí você pode botar propaganda nos textos. Então, mas também não é de propaganda de texto que a gente está fazendo também aqui a aula, né? Então é importante que vocês leiam, tá? Tem umas partes bem legais do livro. Aqui no GitHub do livro. E olha só que interessante. Agora que vocês começaram a ver a coisa do GitHub, né? O livro, ele tá numa Git Pages. Então você consegue aqui, não sei, deixa eu compartilhar aqui a página do livro com vocês. Conseguiria pegar esse código aqui, baixar o livro como código, né? Você não precisa baixar o livro como PDF e executar os códigos do livro. Então, por exemplo, aqui no capítulo 13, ele fala de exceções. Então, assim, ver aqui como é que o capítulo 13 ele tá, né, ele é parecido com o que né, a gente vê. É claro que isso aqui está em Python 2, tá, gente? Mas, né, olha só, vamos só criar aqui um collab bem bobo, só para a gente testar alguns exemplos do livro. Essa aqui é a nossa aula, acho que essa aqui é a aula 10, não sei. Eu vou colocar também dentro daquele GitHub os collabs que eu for lembrando, tá? Então aqui, vou pegar isso aqui e vou jogar aqui e vou executar. Vou subir aqui, pronto. Estão vendo, né? Sim. Ah, por que está errado aqui? Porque o print já não é mais assim, o print é assim. Então, o print está aqui.
Pronto. Você vê aqui que ele não dá aquele erro, ele vai dar esse erro grande aqui todo, né? Então, tem vários elementos de coisas que a gente pode fazer aqui, né? Exemplos de problemas, né? E que a gente consegue resolver tendo o nosso tratamento de exceções. Então, é bem legal vocês poderem ver isso aqui. Isso aqui, ele é o que a gente chama de Notebook Viewer. Isso aqui é um código, né? Isso aqui, na verdade, esse Notebook Viewer é do Jupyter Notebook. Jupyter Notebook é uma outra forma, é como se fosse uma IDE também, é uma base iterativa de código que permite que a gente trabalhe, né? Então, na verdade, o Jupyter Notebook virou esse Jupyter Lab, e muita gente que trabalha com ciência de dados, que é uma das áreas-chave do desenvolvimento Python, acaba utilizando esse Jupyter Notebook e serve para explorar uma série de exemplos. É bem legal, é bem bacana, eu também gosto bastante. Na verdade, o Jupyter Lab é o que eu, na verdade, uso quando eu programo pessoalmente para trabalhar coisas de ciência de dados, e o projeto que eu fiz com a Covid, ele foi feito todo em Jupyter Notebook, porque eu achei mais fácil de fazer. Mas tem muito material aqui no livro para vocês darem uma olhada, para vocês lerem. Tem aqui várias das partes. Lê essa questão de decoradores. Uma coisa que eu não falei ainda para vocês é sobre herança múltipla, né? O fato de eu poder ter. Eu não devo falar um pouco, talvez eu não devo falar para vocês sobre metaclasses, né? Mas eu devo falar um pouquinho sobre sobrecarga. Deixa eu ver o que ele está falando aqui no livro sobre sobrecarga de operadores. Eu falei hoje um pouquinho sobre sobrecarga de operadores. Vale a pena, pode dar uma olhada sim. Então, eu vou pedir para que vocês leiam do livro, né, os capítulos, né, 1 a 7. Vou colocar isso aqui no Classroom de vocês. Como vocês podem ver, eu tenho muitas turmas. Linguagem de programação. Leituras e exercícios. Vamos chamar isso aqui de Python básico. Capítulos 1 a 7 e exercícios. Na parte 2, capítulo 13. Orientação a objetos. É um resumo bem legal. Ó. É um resumo bem legal que eu acabei de ver. Uhum. Tá resumidinho. De 17 a 22. Só para... Tá? Então, essas coisas aqui é o que eu quero que vocês façam. A gente deve falar um pouquinho mais sobre algumas outras coisas, né, que a gente vai ter aqui para frente, né? Pode ler o 31 também. Pode falar. E o que é interessante também, galera, que vocês podem ver, é que você tem um GitHub, né, atualizado, ou um GitHub organizado, como esse aqui do livro, também é uma forma de divulgação. Então, tem algumas coisas que a gente ainda vai ver, essa questão de metaclasses, decoradores e testes automatizados, né, teste bem mais para o final. Eu acho que na tua turma, Davi, eu não falei sobre essas coisas, né? Nem metaclasse. Sobre o que eu não vi, a metaclasse. E teste automatizado, eu não falei. Não. Então, assim, herança múltipla eu sei que eu falei, né? Mas teste automatizado eu acabei aprendendo sozinho, usando o Selenium.
Não tem nem como não fazer. Não tem nem como... Enfim, né? Hoje em dia é muito importante. Não tem nem como a gente deixar para lá, né? Sobre herança múltipla, é uma coisa que é muito particular do Python, tá, gente? Né? Que olha só, aqui eu tenho umas classes: terrestre, aquático, carro, né? Que importa de terrestre, barco que importa de aquático, e anfíbio. Anfíbio, ele importa de carro e de barco, né? Então, o que o anfíbio faz? Ele chama o init, vai ter que inicializar os objetos das classes carro e pai para poder fazer. O que isso quer dizer? Quer dizer que, na verdade, em Python, você pode buscar elementos de mais de uma classe ao mesmo tempo, desde que você use, né, os métodos adequados. Poxa, mas Cláudio, isso quer dizer, eu posso fazer isso aqui com super? Não posso, porque eu não vou saber quem é a classe que eu estou especificando. O super é só com uma herança simples, né? Quando eu tenho herança múltipla, eu tenho que especificar quem que eu estou trabalhando, tá? Então, se eu pego aqui, no caso, né? Deixa eu pegar aqui eu acho que eu tinha um notebook desses aberto que eu fiz com vocês, arquivo. Notebook. Aula 9? Talvez. Isso. Aqui eu fiz a classe polígono, tá. Aqui eu abri o notebook. Aula 8. Aqui, tá vendo aqui? No aula 8, quando eu dou o super aqui, o super só faz sentido porque eu só tenho um cara aqui, tá? Se eu tivesse um segundo elemento, eu não tenho. Então, é por isso que isso é chamado de herança múltipla. Herança múltipla porque eu vou herdar de mais de um cara ao mesmo tempo. E vocês podem pensar em várias coisas, em vários elementos que que vão ter essa característica, né? Várias situações que você pode querer dar de mais de uma classe, mas é isso que eles querem dizer com herança múltipla. Então, tentem ler o livro, tentem fazer os exercícios. Eu acho que vai ser super importante nesse finalzinho agora dessa primeira parte, vocês consolidarem e trouxerem dúvidas para a gente. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, né? Na segunda-feira, o Davi vai estar com vocês, né? Aqui no Google Meet, eu posso estar também. Então, tentem fazer os exercícios durante o final de semana e nesse comecinho e nesse finalzinho de aula, tentem começar a programar, né? Vocês só vão ter dúvidas se vocês programarem entre vocês, né? Tentem tirar as dúvidas uns dos outros, tá? Estou postando isso aqui para vocês e vou postar já os elementos, tá? Vou postar já, botar as coisas lá no GitHub mais organizadinho, né? Tentem tirar as dúvidas entre vocês, né? Tentem se ajudar, é muito importante que vocês se ajudem, tá bom? Tentem conversar uns com os outros, né? Tentem fazer coisas e, de repente, se vocês tiverem bastante dúvida na segunda-feira, aí eu vou pedir para o Davi me procurar na segunda-feira, né? Depois da aula, né? Ou mandar uma mensagem, que aí, de repente, se vocês estiverem com muita dúvida, na própria terça-feira a gente faz só uma aula de dúvida em vez de avançar com a matéria, tá bom? O que vocês acham? Acho tranquilo. Tá bom? Eu acho maneiro. Acho importante vocês praticarem, justamente porque eu sei que quando foi computação 1, né, por mais que o Júlio tivesse boa vontade, o tempo dele foi ainda mais curto, né? Então, assim, a gente vai fazer isso bem passo a passo para que vocês possam aproveitar o máximo possível, tá bom? Buenas. Então, pessoal, eu hoje vou liberar vocês para que vocês possam fazer os exercícios.
tá? A partir de agora, façam bastante esses exercícios. Eu vou tentar entrar aqui lá no WhatsApp de vocês, tá? Ou vocês acham melhor eu não entrar? E vocês mandam para mim as coisas via Classroom? Pô, cara, não pode entrar à vontade. Não. À vontade eu sempre tomo, isso é sempre um problema. O que eu quero saber é o seguinte: vocês se sentem mais confortáveis com eu estando lá? Gente, assim, é muito saudável vocês terem um local onde vocês falam mal de mim. Isso é normal, tá? Todo professor. Tá bom. Tá? Fiquem Tá bom. tranquilos. Se você. E aí. Não, de ti, tem nada pra falar, não. Não, relaxa, gente, relaxa. Eu também fui aluno, nossa senhora. Hoje. Não, mas fiquem tranquilos, assim, não tem problema nenhum. Eu entro pra gente conversar. E aí a gente vai tirando dúvida. É claro, gente, só vamos manter o bom senso que se vocês mandarem uma dúvida às 2 da manhã de domingo, né? Eu tenho muito carinho por vocês, mas é complicada a minha situação, né? Dá aquela ajuda, daquele desconto. Vocês têm mais energia do que eu, com certeza, tá bom? Tem que estar bem organizadinho, sabe? Tá? Não, assim, mas fiquem tranquilos, eu vou tentar entrar, mas eu preciso que vocês façam os exercícios agora, tá bom, pessoal? Eu vou ficar aqui eu posso ficar aqui com a sessão aberta, enquanto vocês estão fazendo os exercícios. Eu paro a gravação agora, mas é importante que vocês façam os exercícios. Tá lá já no Google Classroom, já tem os exercícios também no slide. Comecem a fazer coisas, tragam para mim problemas, né? Vamos, assim, a prática... Gente, isso aqui é que nem ir para academia. Vocês têm que fazer 300 vezes até que isso fique uma ação natural. As primeiras vezes que você faz, dá uns erros bizarros, você não sabe o que está acontecendo e com o tempo isso vai ficando melhor, tá bom? Eu vou parar aqui a gravação para que a gente possa fazer os exercícios. Então, fica com vocês, né? Mudou a interface desse